Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de agosto já, de 2017. É uma sexta-feira, o verbete é de número 4.200. Tem 7 páginas, 53 logias e 15 máximos. O tema, benefício do Grinvex. E foi elaborado segundo a especialidade Grinvexologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo Felipe Oliveira. Ele é brasileiro, natural de Ituverava, acertei, São Paulo, bem vizinho de Minas, né? Ele é graduado em Engenharia de Produção, voluntário da Conscienciologia desde 2013, docente da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista também desde 2015. O benefício do Grinvex é a vantagem, proveito ou ganho evolutivo aurido pela participação ativa da Consciem, homem ou mulher, praticante da técnica da Invexis nos grupos de inversores existenciais, Grinvexis, contribuindo com a proexis dos integrantes. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da Invexologia, o holopensene benfazejo do Grinvex, o holopensene do acolhimento, o holopensene de interconfiança, o holopensene de amizade, o holopensene da democracia, o holopensene da escrita, os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia, o proveito da grupalidade sadia, o acesso à conscienciologia, a inversão de valores patológicos arraigados na SOCIM, os balanços invexológicos, as singularidades dos integrantes, os feedbacks auxiliadores da correção de autoimagem, o reencontro de amigos intermissivos, as amizades amparadoras, os debates abertos ao público em geral, a antecipação das prioridades evolutivas, a sementeira de GESCONS, os estímulos à intelectualidade, a maternagem ideativa, as verpons acessadas pelo Grinvex, as interconexões desassediadoras, a superação dos contrafluxos às reuniões dos Grinvexes, a profilaxia às mini-dissidências ideológicas. A gente chama a atenção que a fatologia tem 20 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente então vai contar aqui com o nosso debate para explorar toda essa fartura de informação que tem aqui na fatologia. Na parafatologia, o desenvolvimento parapsíquico precoce, o padrão homeostático de referência, o campo bioenergético desassediador, o campo bioenergético mental somático, as sondagens dos parainversores, o desenvolvimento da interconfiança entre Grinvex e Equipex invexológica, o aumento da autoconfiança parapsíquica, a superação da labilidade parapsíquica. A gente também chama atenção que no detalhismo tem 27 logias, ou seja, 27 logias, né? E eu não sei quantos máximos tem, mas a gente chama atenção que toda vez que tem 27, mais de 11 ou mais máximos no detalhismo, nós temos um gabarito aí de detalhamento um pouco maior. No seu caso, você tem 2, 4, 6, 8, 9. Então, fica o recado da próxima vez, quem faz 9 máximos pode fazer mais 2 e entrar nesse rol dos verbetes de 11 ou mais máximos. Tá bom? Fica aí o recado para você e para todos os que estão nos ouvindo aí. Na argumentologia, nós vamos destacar os parágrafos fatores, que, sob a ótica da invexologia, o verbetógrafo apresenta 3 fatores na condição de benesses do Grinvex, né? Que dependem desses fatores. São 3 fatores importantes dos quais dependem, né, os inversores para ganhar as benesses segundo a invexometrologia. No parágrafo eixos,
Sob a ótica de pesquisologia, o verbetógrafo enumera 78 exemplos de benefícios categorizados em 7 especialidades passíveis de ocorrerem pela participação do inversor ou inversora. Então, aqui ele coloca, nesse eixos, ele coloca 78 exemplos de benefícios e no parágrafo anterior ele diz quais são os fatores que são importantes para conquistar esses benefícios, tá certo? Está bem especificado, bem essa enumeração aí. Na remissiologia, nós destacamos aí agente retrocognitivo inato, antidispersão invexológica, autocriticidade inversiva, cooperação inter-Grinvexes, cultura invexológica, Grinvexologia, manutenção da Invex e reagrupamento evolutivo. Normalmente a gente ressalta 5, mas no seu caso a gente foi compulsório ressaltar mais, porque estão bem escolhidos aí os seus verbetes na remissiologia. A frase enfática, participar de Grinvex nesta existência crítica é condição ímpar na holobiografia das consciências afins, promovendo a catálise evolutiva mediante o princípio da convivialidade sadia. Você usufrui dos benefícios do Grinvex? Quais as retribuições dos proveitos adquiridos vem fazendo? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes e na webgrafia com 3 fontes de referência. Nós vamos ver agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Ragani e Nilzabete Correia. Grinvexologia, autodiscernimento, aprofundamento, intercâmbio, upgrade. Autoimagem, reencontro, autoexposição, mental somaticidade, verpom. Ancoragem, ressexologia, lucidez, tridotação, conviviologia. Amizade, intermissivista, autoconfiança, reconciliação e maxi-planejamento. A gente também gosta de chamar atenção para não se perder, né, com o tempo, a informação de que essa técnica da mega-análise é uma técnica que foi criada pelo professor Valdo para fazer um apanhado da ideia central do verbete a partir da escolha de 20 construtos, ou seja, 20 ideias, 20 palavras expressivas do texto. Então, essas palavras são escolhidas a tal modo que o conjunto delas dê a essência do que está no verbete, né? E tem o verbete com esse nome, né, que é a mega-análise, que é do João Paulo Costa, e que acho que vale a pena as pessoas que estiverem interessadas a lerem, porque ele faz uma extrapolação dessa técnica, aplicando assim textos da gente, assim, fora verbete, né? Então, eu acho bem interessante. Felipe, a pergunta assim, que a gente sempre faz para começar o nosso debate, você já como veterano já deve estar esperando, é o que te levou a fazer esse título específico de verbete? A gente viu que outros verbetes seus são sempre no contexto da Invex, né? Então, inversor, com certeza, né? Mas, assim, por que esse verbete? Né? Você pode contar para a gente? Claro. Eu sempre pergunto uma outra coisa. Se tiverem, né, ocorrido fatos, parafatos, sincronicidades durante a elaboração do verbete, enquanto você estava coletando, né, os dados para fazer o verbete, que você puder nos contar para que a gente entenda ainda melhor a força do verbete, você fique à vontade aí para contar para a gente. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe da Enciclosapiens e a todos os envolvidos, né, intrafísicas e extrafísicas, dentro desse processo de escrita aqui deste verbete, né, do benefício do Grinvex. Segundamente, esse verbete ele surgiu a partir de uma necessidade, uma necessidade minha, e depois eu vi que outras pessoas poderiam ter essa necessidade de entender a importância e quais são os benefícios de Grinvex, porque existem ainda alguns inversores iniciantes que não participam do Grinvex, ou por não ter afinidade, ou porque
julgam não ser necessário, no contexto deles. Isso é relativo, né? Depende de cada caso. Mas eu participei de Greenvex, como participante, eu coordenei Greenvex lá na minha cidade, em Ribeirão Preto, e também hoje eu estou numa função que eu estou na coordenação geral dos Greenvex, junto com a Camila Machado de Salvador. Então, eu pude ter uma visão do Greenvex de um modo geral, em todos os ângulos do Greenvex. E este verbete também é uma forma de agradecimento com relação ao Greenvex, a esse grupo de investidores existenciais que tanto me ajudou na minha formação enquanto inversor existencial. Ah, que ótimo. E é um esclarecimento para quem quer, né? Sim. Quem tem dúvida se quer participar ou não. Eu acho que seu verbete, essa enumeração está bem expansiva, bem, sim, bem detalhada. Lá nesse processo aqui de enumeração, eu coloquei benefícios que abrangem diversos perfis de inversores. Então, quem está iniciando no Greenvex, quem está já com um caminho andado dentro da inversão existencial, e até quem já está mais avançado ainda, já está numa fase de técnica, numa fase de ProEx dentro da inversão existencial, que pode haver alguns benefícios coletados aqui através de enquetes com alguns inversores, tanto iniciantes quanto veteranos, e também da minha percepção. Que eu vejo, o que eu vi e o que eu vejo hoje nessa função de coordenação geral dos Greenvex. E o que você vivencia, com certeza, que eu né? Vivencio. Muito bom. Nós vamos dar início aqui às perguntas dos teletertulianos. Vocês fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas, né? Aí tem que falar no microfone, tá? E como aqui, lá em cima ainda consegue ver quem está com o microfone aqui, mas aqui não vê. Então, aí eu vou pedir para me sinalizar, para a gente organizar um pouco, tá bom? Na Fatologia, página 1, linhas 1, 2 e 3. Qual a periodicidade e a duração das reuniões do Greenvex? Existe priorização de que sejam nos fins de semana para auxiliar a agenda da maioria dos componentes? Poderia nos citar algumas das singularidades dos integrantes? Sim. Primeiramente, para quem faz essa pergunta e para quem tem interesse, existe um manual dos Greenvex que fala a respeito da periodicidade dessas reuniões. Há reuniões quinzenais e há reuniões no Greenvex que são semanais. E não há uma necessidade de que todas as reuniões sejam no final de semana. Acontece em alguns Greenvex, por exemplo, de se reunirem ou na segunda-feira ou na quinta-feira. A importância disso é manter a continuidade e a frequência das reuniões. Então, estabelece-se um dia fixo para fazer as reuniões, porque a gente sabe que vai formando ali um holopensene de invexologia, você debatendo, você estudando, escrevendo dentro do Greenvex a respeito da invexologia. E não há assim, a partir de 15 dias, passou disso, já não é recomendado. Não é recomendável reuniões assim, mensais, de 1 em 1 mês. Por conta dessa regularidade. Né? E singularidades de inversores dentro de Greenvex, acho que foi essa a pergunta, né? Foi. Inversor dentro do Greenvex. Foi. Isso vai depender do inversor. Eu posso falar a minha singularidade. Dentro do Greenvex, eu me destaquei em algumas questões, como o processo da liderança. Isso me chamou a atenção, porque lá na minha cidade, eu que abri o Greenvex, então eu tive que fazer todo o movimento de recim para poder materializar e posicionamento, né, para eu conseguir fazer o Greenvex lá. Você nem sabia que você era líder, né? Nem sabia que era isso. O restringimento físico é um problema, né? Exato. Você esquece que você já foi líder, né? E algumas outras pessoas também se destacaram, por exemplo, com relação à comunicabilidade. Alguns inversores que eu observo desenvolvem, ou têm muito bem desenvolvido esse traço da comunicabilidade, principalmente dentro de debates. Então, nos debates do grupo ou alguns eventos realizados pelo Greenvex, isso me chamou a atenção. A linha de raciocínio, a linearidade que esse inversor tem e o processo de comunicabilidade dela. Então, eu vejo que tem toda uma organização mental e a fala muito boa, assim, uma dicção boa,
usa as palavras corretas na hora certa. Então, isso me chama atenção, que é uma singularidade dos inversores no Greenvex. Isso me chama muita atenção também. Eu vejo aqui nas tertúlias, me chama muita atenção essa linearidade, essa comunicabilidade tranquila, objetiva dos inversores. Sim. Muito importante essa singularidade. Tem inversores que estão desenvolvendo esse processo, né? Que estão ainda a caminho, e outros que já têm mais desenvolvido isso, já está mais arraigado na paragenética. Né? Vai depender de muitas... Vai depender da genética, da força que teve na paragenética e da mesologia também, né? Mesologia. Porque às vezes a mesologia não ajuda e às vezes a mesologia ajuda demais. Então, na fatologia, página 1, 12ª linha. Quando ocorrem os debates abertos ao público em geral, ocorrem durante as palestras públicas do IPC? Não necessariamente. As palestras públicas do IPC é uma atividade, e o debate aberto dos Greenvex é outra atividade. Há uma recomendação, uma regra, para que quem está mediando esse debate dos inversores existenciais precisa ser professor, precisa ser palestrante de Conscienciologia. É uma regra para ajudar, porque ele já tem mais traquejo com relação ao público, como lidar com diversas situações, o que também acontece dentro de palestras do IPC. Eu fui voluntário do IPC e vi de perto algumas questões assim, mas esta atividade do Greenvex, de debate aberto, ela pode ser fora da palestra, pode ser em outro dia. Tá. É importante o IPC como entrada, porque é onde a gente começa a estudar profundamente o corpus de conhecimentos da Conscienciologia, né? Isso, eu acho o embasamento. O embasamento ali. E aí eu entendi bem, isso é interessante. André, você quer perguntar? Sim, então, primeiramente, Felipe, parabéns aí pelo verbete. Ou seja, já nasce um benefício, né? E eu queria que você explorasse essa questão aqui na própria fatologia, na página 1, segunda linha, a inversão dos valores patológicos arraigados na SOCIM. Certo. A inversão de valores patológicos arraigados na SOCIM. Eu coloquei este fato aqui porque, analisando, vendo aí para fora, olhando para fora como é a nossa sociedade hoje, e analisando até por cosmogramas, essa técnica também é bem interessante para se analisar isso, que na minha visão, eu vi que tem muito ainda o processo de imaturidades, um processo de hiper de algumas coisas e hipo de outras. Por exemplo, o processo da infantilidade é hiperestimulado. Hoje tem lá os adolescentes, né? Tem a síndrome de Peter Pan, onde os não mais jovens, né, adultos, estão com características de jovens. Está lá com 40 anos, ainda está com aquele processo de infantilidade, infantilismo. E dentro do Greenvex, procura-se, e é uma premissa da inversão existencial, fazer a inversão desses valores. Há um valor que não é patológico, mas, por exemplo, depende do caso. O casamento, ele é um valor para algumas pessoas, é um valor na sociedade. O casal ele é reconhecido enquanto casal. O que não, se não, eles não são reconhecidos. Hoje tem alguns métodos, já tem algumas leis a respeito disso que facilitam esse reconhecimento. Mas uma premissa da Invex é a dupla evolutiva. Então, quando eu falo aqui de valores patológicos arraigados, são aqueles valores que são, às vezes, prejudiciais para o processo da evolução. Se a gente olhar na internet hoje, ou até comentar com alguém que tem essa afinidade de festas, por exemplo, de balada, é estimulado, principalmente em cidades grandes, a todo final de semana, quando não todos os dias, festa. O que não é, vamos dizer, não é o mais indicado, não é proibido também, né, mas não é o mais indicado para o inversor existencial ficar naquele meio o tempo todo. Não é prioritário, né? Não é prioritário. A prioridade é a evolução. E não há, até certo ponto, a evolução dentro desse processo, que é um processo mais patológico, que ele inibe mais do que... né? E não vale aquela desculpa, né? De, eu vou para lá porque eu vou fazer assistência lá. A assistência está onde está o assistido, né?
Assistência para os amigos do bar, não funciona, né? Porque você vai estar se acumpliciando com aquele meio. Agora, dentro desse assunto, só um instantinho que ele falou em casamento ali, que não é patológico, mas tem uma inversão conceitual aí. Hoje eu estava, por acaso, eu estou pensando nessa expressão, que é uma expressão que o professor Valdo usa, e aí da dinâmica veio hoje para escrever alguma coisa sobre isso. E eu já estou pesquisando isso, eu estou coletando expressões que são inversões conceituais. Não necessariamente de alguma coisa que era patológica. Por exemplo, o casamento não é patológico necessariamente, né? Mas a dupla evolutiva é uma inversão conceitual. Por quê? Porque inverte esse valor e esse conceito do casamento. Sim. Então, ele é mais prioritário, né? E aí a pergunta que fica, eu penso, não sei, uma pergunta extra aí, embora acho que não tenha nada muito escrito, mas eu acho que a dupla evolutiva, conceitualmente, ela está muito intrincada com a invexologia, com a Invex. Então, a pergunta que fica, se a Invex tem como valor a antimaternidade sadia, a dupla evolutiva também não tem? Sim. É uma das metas do inversor existencial. No livro Inversão Existencial, eles até colocam o processo do desenvolvimento da dupla evolutiva. Porque a dupla evolutiva, ela pressupõe técnica. A dupla evolutiva é uma técnica. É uma técnica. É uma inversão conceitual. Exato. Então, ela tem metodologia, tem todo um processo, um escopo dentro dos objetivos da dupla, né, que é a evolução. Pode falar. Só lembrando, né, que tem o verbete antipodia casamento Invex. Sim, pois que é muito bom. O verbetógrafo é muito bom. Isso que você está falando, Rosa, é assim, muito sério, porque essa questão da tecnicidade ou da paratecnicidade, né? O quanto que alguns conceitos eles acabam sendo banalizados enquanto condições, sendo que são técnicas. Então, isso ocorre muito com a Invex e com a dupla evolutiva. Então, por exemplo, tem a questão do jovem estudando conscienciologia, participando, às vezes até voluntariando, e aí ele tem considerado inversor, só que às vezes a pessoa ela não tem afinidade, não quer aplicar a técnica, ela é inversora a partir do momento que ela se posiciona para aplicar a técnica. E com a dupla evolutiva tem bastante essas distorções também, porque a dupla evolutiva ela é uma inversão de valores, e aí a aplicação dela se dá por meio de toda uma parametodologia, que tem até manual e tudo, e às vezes as pessoas elas trocam também, casal na conscienciologia, dupla, sem estar ali dentro dos preceitos da técnica, né? Então, eu acho bem importante a gente falar disso, né? Ela tem uma dessas inversões técnica. Conceituais. Eu achei essa expressão assim fantástica, assim. E tem muitas outras além disso, né? Eu acho bem importante. Que eu acho interessante aqui, né, dentro desse processo do estudo, né, da inversão, vocês também analisaram, não sei se vocês já pegaram outros grupos de jovens e fizeram tipo uma comparação para justamente diferenciar o Greenvex desses outros grupos. Um dos que me chama muita atenção é a questão lá do Rotaract. E justamente que é o grupo jovem do Rotary, né? Que eles também têm uma atitude de ajudar, de fazer assistência. Só que aí você começa a querer quebrar e entender justamente o que diferencia o grupo de inversores, né? Ou seja, quais são os objetivos principais, e assim vai, né? Você falou bem, porque tem vários grupos, né, de jovens que fazem algum trabalho. Exatamente, assim, que eles querem fazer assistência, eles são positivos. Que fazem mesmo, eu conheço. Então aí você tem que ver, tipo, mas o que o grupo de inversores ele diferencia? Isso é uma boa pergunta. Qual é a distinção, assim, qual é a singularidade? Eu vou falar que tem até um trabalho que a IBS mesmo está desenvolvendo com essa comparação de grupos. Ela até escreveu para o site da Sinvex um artigo a respeito desses alguns grupos. Por exemplo, está lá o grupo dos hippies, tem vários grupos, uma até que é interessante, como é que chama? É Sociedade de Pugli, uma coisa assim? Sociedade dei Pugni. É um grupo que eu fiz uma comparativa ao longo de vários grupos de jovens ao longo da história. E assim, como a gente sabe, o conceito de juventude em si ele é recente. Então, mais antigo é um pouco difícil você encontrar grupo de jovem, tem que fazer uma garimpagem, né? Mas esse que o Felipe está falando, ele é bem interessante, que ele se deu no período do Iluminismo, que é um conjunto de jovens, assim, entre 20 e 30 e poucos anos, na Itália. Na Itália. E aí, depois eles começaram a desenvolver alguns trabalhos na França também.
E aí eles fizeram um periódico que chama Il Café, que eles procuravam debater alguns valores vigentes e se inserir no debate político. Mas hoje em dia tem muitos grupos de jovens também, tem esse Rotaract, eu comentei alguns, por exemplo, tem os grupos religiosos, né? Tem várias pastorais e tudo mais. Pastoral da Juventude. Tem um que é o Fraticelli, um conjunto de jovens, é um contexto meio místico, assim, que eles são considerados irmãos menores de luz, então eles procuram fazer a formação do homem integral, até estuda assim, paranormalidade, só que numa abordagem mais mística, é um grupo de iniciados, né? E dentro do Greenvex, dentro da Invex, o diferencial desses grupos para o Greenvex é a Invex e o objetivo da evolução. Não é, mesmo que no Greenvex não fique claro para muitos esse objetivo de evolução, mas ele ajuda, como eu estava contando o meu caso aqui, ele ajuda a desenvolver em prol da evolução. Então eu fui saber o que era liderança nesse processo. Também, né? É pelo paradigma que muda, né? Então não tem dogma, paradigma consciencial, é a consciência inteira. Não é místico. Não tem misticismo nenhum, é a pessoa como objeto de estudo, né? O processo do livre-arbítrio, né? Não tem nenhuma inculcação, nenhuma ideologia ali, é a questão do autodiscernimento acima de tudo, né? Da autorresponsabilidade. Né? Eu acho que isso tudo muda, né? Tem até um teste dos 700 experimentos que é muito bom na sessão Invexibilidade, que ele é o cotejo, o contraponto entre o grupo de inversores e o grupo de iniciados. E aí tem vários, você lembra qual é o número, não, né? Não vou lembrar. Entre 600, alguma 637, alguma coisa assim. Tá. Eu gostaria também de fazer um depoimento, né, e também fazer uma outra pergunta. O depoimento no sentido, né, que eu participei, né, de grupo já do Greenvex. E o que eu percebi que realmente até a coordenadora local ela falava, né, que o Greenvex era uma mão na roda na evolução, né, e a gente ia entender isso com o passar do tempo. E basicamente você acho que tem que ser divulgado muito, porque é vantajoso o inversor ele entrar nesse grupo, certo? Porque tipo o que a gente percebe que tem inversores, isso que eu queria colocar em termos de depoimento, que eu vi que tem velocidades diferentes. É como se um já tivesse uma recuperação de cons lá em cima e o cara já é produtivo. O cara já é TAC, o cara já tem parapsiquismo e já é um verdadeiro animal, né? Então, tipo, tá lá, né? Né? Não é animal, não. Não, nós mental soma. Agora, nós somos animais mental somáticos. Animais somáticos. Aí você vê que tem aquele outro inversor que ele está meio que percebendo que agora a multidimensionalidade é um fato, então ele está assim, meio que de olho aberto para ver o que acontece. Então você encontra diversas velocidades e é interessante que essa variação de pessoas e características e estados de recuperação de cons, ele alavanca o grupo. Porque ele pega aquele que está recém-chegado e fala assim, poxa, isso é possível? A diversidade é fundamental para a gente evoluir, né? É o paradoxo, né, gente? É o paradoxo. Porque a evolução ela é individual. Né? A gente acabou de falar que o que diferencia é a pessoa estar voltada para a própria evolução, para a própria responsabilidade. É tudo eu, mas dentro de um grupo. Agora, a pergunta... Você tem a diversidade que faz a levedação aí, né? Tem até um verbete do Félix lá do Rio, que é levedação evolutiva, alguma coisa assim, que é essa diversidade do grupo que vai levedando, vai fazer o nivelamento a superior, né? Ou seja, para melhor, né? Não nivelar por baixo, nivelar por cima. E isso é uma grande tônica do grupo, né? Você fala assim, não, se o cara ele escreveu um artigo no final de semana, eu também posso. Né? Eu também vou dar meus pulos, eu vou escrever. Então, essa motivação, essa condição, ela fortalece. Agora, a pergunta que eu queria falar contigo é, eu não sei em que ponto, pode ser que eu não achei aqui, mas eu queria que você falasse da questão do porão existencial ainda remanescente e o processo do Greenvex. Sim. O porão consciencial, né, ele tem a ver com as imaturidades da consciência. Então, tem a ver com os instintos que ela realiza dentro dos processos do cotidiano, né, dentro da vida dela. E o Greenvex, ele visa fazer essa ruptura do porão consciencial, essa superação, uma autossuperação do próprio porão consciencial. Por quê? Os temas debatidos no Greenvex
todos têm a ver com maturidade, ou desenvolvimento dessa maturidade. Então, é uma maturidade consciencial, que vai além da maturidade biológica. Então, no GreenVex, são debatidas questões sobre como ela pode, por exemplo, sair da casa do pai, sair da casa dos pais, e fazer essa virada de mesa dela começar a amadurecer mais depressa, sozinha. Também é debatido como formar, no caso, né, ou desenvolver um processo de dupla evolutiva com o tempo, com rigor, com técnica e tudo mais, que isso vai ajudar na maturidade dela e da parceira. Então, são debatidas várias questões nesse sentido para auxiliar a fazer essa superação do porão consciencial, ou seja, visa a maturidade consciencial. Lógico que há níveis e níveis de GreenVex. Então, pode ser que, num nível de um GreenVex ali que esteja mediano, tem um inversor que ele esteja num nível iniciante, pode ser que ele consiga engatar e fazer essa superação. Ou pode ter também, num GreenVex iniciante, um inversor que ele já é um pouco mais experiente e fazer essa troca. Eu estava querendo procurar aqui, eu acho que eu vi isso numa Orto Pensato, mas eu não achei ainda. Que diz assim, ó, o porão consciencial, de certa forma, faz parte da natureza. O problema é você recuperar, porque o restringimento físico, o que é? É, de alguma maneira, você pegar toda a sua capacidade para a genética e restringir dentro de uma genética, de um cérebro físico, de uma mesologia intrafísica. Não é? Então, você começa a ficar meio que à mercê daqui. Só que, quando você recupera a cons, e aí quanto mais cedo você recupera, melhor, né? Aí tem uma ortopensata que diz assim, é melhor ter o porão consciencial na infância e adolescência, gastar tudo que tem, porque o que é péssimo é você manter esse porão consciencial na adultidade. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não deve, como o professor Valdo falou, a meta dele, na próxima vida, é recuperar, dele e da Cátia Aracá, que sempre falava isso. Com 5 anos de idade, já quer recuperar tudo para não ter porão consciencial depois dos 5 anos. A minha é começar a estudar mais cedo. Então, mas que porque, assim, parece que a gente fala porão, parece que é uma coisa assim que eu quero longe de mim. Mas, assim, o quanto mais cedo eu trabalhar aquilo, melhor. Não é? Sim. Porque você cria as suas sinapses a favor por exemplo, da superação superar daquilo, e não reprimir, de repente, na próxima vida, você vai superar mais rápido. Por exemplo, a formação biológica do ser humano, ela dá ali do cérebro, né? E da psicologia, do psicológico, ela se dá ali por volta dos 26 anos. Por isso que dentro da técnica da INVEX, um dos limites para iniciar o posicionamento em prol da aplicação da técnica é antes dos 26 anos. E depois desses 26, quando a pessoa, a consciência, está manifestando esse porão consciencial, tem algum desajuste, alguma coisa errada com relação a esses instintos, essas imaturidades. Então, o GreenVex, ele ajuda também a fazer essa superação que a gente estava comentando aqui. Parabéns pelo verbete. É que tu acabou de falar uma pergunta que eu ia fazer, que é sobre a questão da idade, né? Quer dizer, passou dos 26, a pessoa não seria mais inversor? Como que é isso? Aí tem esse conceito, é o seguinte, até os 26, antes dos 26, ela se posicionar ou ela começar a aplicar a técnica da INVEX. Há casos de pessoas que estão com 30 anos que descobrem que ela tem os requisitos, pré-requisitos da INVEX, e ela fazia esse processo todo de uma forma intuitiva. Tanto que tem dentro da INVEX, tem a INVEX intuitiva, que ela faz a INVEX sem conhecer a INVEX, sem conhecer o paradigma consciencial. Então, ela já vem fazendo tudo isso antes, e depois ela descobre que ela é inversora, com uma série de metodologias, de práticas, desse desenvolvimento dela. E tem casos assim, que eu conheço, assim, de colegas, de amigos, que estavam lá com 27 anos e estavam na dúvida se era ou não era inversor. E fazendo essa retrospectiva ou essa autobiografia, descobriu que era. Entendeu?
Ali para os 25, 26, tinha todo esse processo já com inversão existencial. Mas lógico que depende do posicionamento dela. Eu queria só aproveitar essa ideia, que tipo, para a pessoa entender de onde aparece esse número mágico. Esse número mágico, ele apareceu que a perspectiva de vida, né, que o professor Valdo ele planeou, ele falou assim, a média de vida é 70 anos. Então, com base nisso, ele pegou 2/3, né, de execução de PROEX, e então, a partir do 1/3, que seria aos 26 anos. Então, por isso ele colocou, se ele não fizer o processo da inversão até essa época, ele não vai ter o processo da inversão, que é trazer para a juventude aqueles princípios do curso intermissivo. Mas eu acho que 28 anos também é o prazo da fisiologia humana ficar estabelecida também. E tem, né? aí um processo que, tipo, até ele comentava que perto dos 22 anos é onde que a maturidade biológica ela fecha. Então aí você... 26. 26 também, né? Então, basicamente ele calha uma coisa com a outra. Mas se a gente for ver, se ele não fizer nessa parte, o que acontece? Ele deixou de fazer na juventude, ele deixou de antecipar o processo da PROEX, então ele não está fazendo a inversão existencial. Aí ele está fazendo o processo normal, que a pessoa faz, tem a vida dela e depois ela começa a fazer assistência. Ele não inverte a assistência. Então, ele precisa inverter esse período da assistência. Porque com a longevidade alguém aumentando, né, ampliando, Isso aí vai esse ampliar. 1/3 vai dividir. Mas eu acho que os 26 anos, talvez até antecipe, porque a gente não sabe a maturidade da humanidade, isso que eu fiquei pensando. se a fisiologia humana pode antecipar a constituição Mas só dela. trazendo aqui para essa questão, a INVEX ela é técnica. É técnica. É uma se a técnica. pessoa... Ela é uma técnica. Então, tem metodologia. Se não tem interesse por isso, ou faz daquele jeitinho, não é INVEX, entendeu? Mas acho que já é uma ideia para pensar, né? Se hoje as pessoas estão vivendo mais de 80 anos, né, com bastante... Então, eu acho que- essa coisa de 1/3, 1/3 é ótimo para quando foi estabelecido aqui o corpus, né, a estrutura da INVEX. Mas eu penso que daqui a pouco a gente vai ter que reformular. Então, para mim, eu acho que o primeiro marco deve ser na consolidação da estrutura fisiológica da pessoa, que hoje é em torno de 26 anos, mas a humanidade está em processo de aceleração. Eu penso que daqui a pouco, muito antes disso, a consolidação fisiológica vai se dar, né? Sim, e assim, Porque- até uma pergunta que, complementando assim, a sua pergunta, uma dúvida que as pessoas costumam ter, assim, os 26, passou dos 26, acabou o INVEX. Não, é justamente isso que o Felipe falou. Como É uma começa, né? técnica, é quando você se posiciona para começar a aplicar tecnicamente. E aí tem casos, só que são menor percentual, né, que a pessoa ela começa a aplicar um pouco depois, mas porque ela viu que até ali ela tinha um processo de INVEX intuitiva. A INVEX intuitiva, é claro, ela é mais rudimentar do que a técnica, porque a pessoa ela não tem ali o acesso a todas as informações, então ela tem ali um senso íntimo de que ela tem algo a realizar, que ela tem que priorizar isso, ela vai ter ali um feeling para evitar os pontos das evitações da INVEX, né, que a gente fala. Mas a inversão existencial ela começa de fato, tecnicamente, quando a pessoa ela conhece e assume aquilo, se posiciona perante aquilo. Agora, Só que ela vai carregar ao longo de toda a vida, assim. Eu só queria chamar a atenção, né, o caso que o professor Valdo chamou a atenção, e aí saiu até no jornal da INVEX, sobre a Glória Thiago. Por quê? O que acontece? Ela tinha 40 anos de idade, e aí o pessoal falou, vai estudar o caso dela, que eu acho que ela foi inversora. Então, ela, de alguma maneira, ela estava descobrindo a teoria da INVEX aos 40 anos. Mas aí foi se estudar a história, o que ela tinha feito até então mostrava que ela era já inversora. Entende? Então, você pode se deparar com a teoria tarde e perceber que você já estava fazendo a técnica. É esse que é o ponto, né? E o ponto da idade é até a questão do aproveitamento, né? Porque uma das inversões da inversão existencial é justamente você inverter, sobrepor a recuperação de cons diante do processo do porão, né? Então, antes da maturidade biológica, você já começa a desenvolver a maturidade consciencial. Então, se você começa a fazer isso muito tarde, não faz muito sentido. Exato. Então, a ideia da idade média para início da aplicação tem a ver com esse processo também. Agora, a gente está falando de inversão, né, gente? Então, falando-se de inversão,
até o conceito da inversão pode sofrer uma inversão conceitual e antecipar cada vez mais, não é? Então, a gente tem que ter abertura para O ideal isso. é isso, né? Tem até aquele verbete nulificação da infância, que Aquele verbete é maravilhoso. É isso, assim. Se você Eu, quando conseguir fazer isso com 5 eu vou anos, levar ele melhor. comigo. Quando eu dessomar, eu vou levar ele comigo. Vou ficar todo dia lendo lá. Quando estiver no pré-ressoma, eu vou ficar lendo ele para chegar aqui e não esquecer da nulificação da infância, entendeu? Eu só quero fazer mais uma perguntinha aqui na patologia, na página 1, que é na 13ª linha. A maternagem ideativa. Dá para te ampliar? Que seria isso? Sim, dentro do Greenvex, acontece de algum inversor ou não inversor, que pode participar do Greenvex, ele começar com uma ideia, estudar uma ideia, pode ser inversor ou reciclante, né? Ele estudar uma ideia e começar a trabalhar aquilo. E dependendo do Greenvex, se ele está naquele 2 anos no grupo, 3 anos no grupo, ele pode estar trabalhando com essa ideia o tempo todo, está escrevendo, e pode sair um verbete, um artigo, um livro dentro do Greenvex. E a maternagem ideativa é você ficar, né, você vai parir uma ideia, você vai dar vida a uma ideia. Entendeu? Tudo bem, vamos lá continuar aqui as perguntas desse teletertuliano, que é de Curitiba. Na mitologia, página 3, linhas 1 e 2, poderia nos explicar melhor a desmitificação do Greenvex ser ambiente apenas para jovens inversores? Sim. Dentro do Greenvex, como eu estava até falando aqui, pode ter reciclantes. No Greenvex há uma regra, eu não lembro agora, é 25%. O reciclante ele pode compor 25% do Greenvex. Então, ele não pode passar disso, não pode ter, por exemplo, um inversor e um reciclante, aí não é Greenvex. Então, tem essa regra, né, de ter 25% de reciclante no máximo. Porque é interessante essa troca, é interessante a troca inversor e reciclante. Você cria uma cultura de troca interessante. Lógico que o objetivo aqui do Greenvex é estudar Invex, e o Greenvex, o seu funcionamento. Então, eu coloquei aqui essa desmistificação de o Greenvex ser ambiente apenas para jovens inversores, justamente para ajudar alguns reciclantes que têm interesse de participar do Greenvex a usufruir de alguns dos benefícios que ele pode tirar daí. E até, eu coloquei aqui o jovem inversor, mas o não tão jovem inversor também. Depende do nível da invexibilidade também. Tudo bem, gente? Uma pergunta agora de Porto Alegre para você. Conscienciocentrologia, página 5, número 29. Aprendizado de técnicas de início e finalização de reuniões. Poderia falar sobre essas técnicas? Aqui lá no Conscienciocentrologia, item 29. Conscienciocentrometrologia, né? Isso aí. Lá no 29. Aprendizado de técnicas de início e finalização de reuniões. Dentro do Greenvex, nós estamos falando de uma reunião de inversores ali. Então, é interessante começar a estudar o Greenvex, né, a começar a estudar técnicas de inicialização e de finalização. Por exemplo, em alguns Greenvex funciona hoje uma técnica para se iniciar o grupo, a reunião, o balanço invexológico. Então, o que é esse balanço invexológico? Durante a semana que precede a reunião, todos os participantes vão pensar, observar a sua vida, o seu cotidiano naquela semana e qual dos fundamentos da Invex que aparece na sua semana. Por exemplo, tem gente que relata que finanças ficou muito evidente, ou carreira profissional, ou então dentro dos 15 fundamentos. Então, é uma técnica que a gente utiliza, alguns Greenvex utilizam, para poder fazer faz, de certa forma, um desassédio. Mas aí, no início da reunião, cada um fala o que percebeu, é isso? Geralmente é assim, ele reduzidamente, né, vai resumir como foi a semana dele em termos da Invex. Entende? Então, ele vai iniciar contando a semana dele mais sucintamente, né? Não passa, assim, em alguns casos, de 5, 10 minutos, porque senão toma todo o tempo da reunião, é só para inicializar.
Porque esse processo, alinhado também com um outro balanço, que chama balanço interassistencial, é parecido com o balanço invexológico, ele ajuda a limpar durante a semana. Às vezes a pessoa, o inversor, ele teve alguma dificuldade, que não soube lidar com aquilo, e aquilo ajuda a limpar esse processo todo. Só que também não é consciencioterapia ou grupo de terapia, é pontual para ajudar a pessoa no caso e limpar. E a reunião a gente vê que começa muito bem. Por quê? Tem empatia ali. Começa a desenvolver como está o outro, né? Você vê o mundo através da visão do outro. Então é uma técnica de inicializar uma das reuniões. E a finalização, uma das técnicas de finalização da reunião do Greenvex, por exemplo, todos fazem um balanço das parapercepções. Dentro do Greenvex não é recomendado trabalhar as energias em grupo. Então, isso de cada um relatar o que percebeu, intra e extrafisicamente, ajuda a fazer esse desenvolvimento do parapsiquismo, da sensibilidade parapsíquica. Com certeza. Então, como não é recomendado trabalhar as energias, então ajuda ela está atilada ao extrafísico. São duas técnicas, né, de início e de finalização. Aí tem várias outras que vale a pessoa ir estudar, se tem interesse, né, de aplicá-las. Agora é um teletertuliano de Itapetininga, São Paulo. Na mitologia, ele pergunta, na primeira linha, poderia detalhar mais o mito de o Greenvex beneficiar apenas o inversor calouro? Sim, aqui o mito de o Greenvex beneficiar apenas o inversor calouro. O inversor calouro é aquele que está chegando, que se posicionou com relação à técnica da Invex, mas está chegando agora, né, na inversão existencial. E ele é, de certo, né, o calouro, ele é um iniciante. Há, dentro do Greenvex, como eu até comentei aqui mais cedo, que níveis e níveis de inversões existenciais. Pode ter alguém, ou que esteja coordenando, ou que esteja participando do grupo, que ele já é mais experiente dentro da Invex. E aquilo pode beneficiar ele de um daqueles 78 itens que eu coloquei aqui na argumentologia. Então, ele pode se beneficiar, inclusive, com essa troca do inversor calouro com o inversor que ele já é mais experiente. A outra pergunta é dentro do parágrafo Eixos, página 5. Poderia apontar a diferença entre o item 22, identificação e alavancagem dos trafores pessoais, e o item 23, eu acho que... Olha, identificação e alavancagem dos trafores pessoais, identificação e consolidação dos valores pessoais. Os valores pessoais são diferentes, né, dos trafores pessoais. Então, os trafores são as habilidades que a pessoa adquire ao longo da vida ou que ela traz de outras vidas. Então, o Greenvex ajuda, ela beneficia, de certa forma, quem está ali a fazer uma autoconscienciometria. Então, ela descobre quais são os trafores dela. E isso, as práticas do Greenvex podem ajudá-la a consolidar esses trafores, esses traços. E essa identificação e consolidação dos valores pessoais, o Greenvex também. Se o inversor, que ele está ali, calouro ou iniciante, ele tem o valor da assistencialidade, ele tem alguns outros valores condizentes com o paradigma consciencial e com a técnica da Invex, por exemplo, que ele não morre, que ele tem, né, ele tem esse valor de que ele preservar pela liberdade, pela vida dele. Então, dentro do Greenvex, ele pode conseguir consolidar, né, alavancar esses valores. Por quê? Pode ser que ele tenha todos esses valores e ele esteja em um lugar errado. Ele esteja em um lugar que não seja o adequado para ele. Esteja fazendo, né, como se fosse fazer assistência em bar. Então, aquele não vai ajudar a consolidar os valores que ele tem, que são valores intermissivos. E outra diferença, assim, se você for, eu penso que o que ele quer também é a diferença entre trafor e valor pessoal. Trafor e valor então, pessoal. trafor é um traço força, traço forte que ele tem, um traço força dele. E o valor é aquilo que ele valoriza. Aí eu pensei que num exemplo, depois você dá outros assim, por exemplo, a pessoa que tem o traço força da liderança, até porque a gente falou disso no início. E ele
tem valor pelo dinheiro, ele vai usar a liderança dele só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Mas são coisas diferentes, né? Outro valor, por exemplo, a educação. Isso. Se ele tem o traço da liderança e tem o valor da educação, ele pode usar essa liderança para fazer o processo da educação, para fazer atares. Para fazer atares, não é? Então, assim, é só para ele entender que uma coisa é diferente da outra, né? O valor é aquilo que ele tem como vontade, aquelas ideias, né? que ele valoriza. Agora, o que ele pergunta também é, e qual seria também a diferença entre o item 22 e o item 61, desenvolvimento do traforismo, na página 6. O trafor é isso que a gente estava comentando, que são os seus traços, né, fortes, seus traços fortes, suas habilidades. O desenvolvimento do traforismo é desenvolver você ser mais assertivo, mais positivo e utilizar mais o trafor das outras pessoas e o seu. Então, você valorizar mais os trafores das outras pessoas. Dentro do Greenvex, o desenvolvimento desse traforismo, ele é favorecido. Ele tem algumas dinâmicas para ajudar a identificar o trafor seu e dos outros integrantes e estimular o trafor, em vez de estimular o erro, estimular o trafar. Então, o desenvolvimento do traforismo tem a ver com o desenvolvimento dos trafores, desenvolvimento dos trafores e esse traço positivo com relação às outras pessoas. Isso é importante, né? Quer dizer, o traço força da gente pode ser desenvolvido. Sim. É isso que você quer dizer, né? Exato. Agora, só para deixar bem claro aqui que a gente não é contra ganhar dinheiro, não, né? O que eu coloquei nenhum. Um só na frente. É pensar só naquilo. Né? Até porque dentro da técnica da Invex, um dos objetivos é a independência financeira. Não, só para deixar claro, né? Sim. Porque a gente... Agora, uma pergunta de Portugal para você, de Braga. Efeitologia, página 2, poderia comentar sobre os efeitos da TARES horizontal? Os efeitos da TARES horizontal. Em muitos casos, assim, contando por estatística mesmo, o jovem ele tem uma dificuldade dessa verticalidade, ou dependendo dos valores do jovem também, essa independência. Então, tem dificuldade de ouvir, por exemplo, o avô, o pai, ou a mãe, alguém que é um pouco mais velho. Então, é um pouco mais difícil de fazer rapport quando há essa dificuldade. E dentro da Invex, dentro do Greenvex, estão quase todos ali, mais ou menos, na mesma faixa etária. Então, você consegue fazer rapport com aquelas pessoas e o inversor, que ele tem esse traço, assim, essa questão da liberdade, ele vai se sentir, muitas vezes, mais à vontade com quem está próximo a ele, mais ou menos de faixa etária. E isso é importante para fazer essa TARES horizontal, porque o meu colega de Greenvex pode me acessar muito mais facilmente, do que, por exemplo, talvez um professor que esteja lá na aula me ensinando algo. Porque, às vezes, eu tenho essa proximidade com aquela pessoa, essa rapport, essa afinidade. Então, a TARES, ou assistência, ela também vai por essa questão de afinidade, vai por essa questão de igual, sabe? Depende do caso, lógico. Na fatologia, agora são perguntas de São Paulo. Na fatologia, página 1, 8ª linha, poderia discorrer sobre a diferença de idades proporcionando trocas de experiências? Sim. Essa diferença de idades que ela vai proporcionar essas trocas e essas experiências acontece também dentro do Greenvex. De certa forma, ela é um benefício. Por quê? Quando você tem mais ou menos essa faixa etária, mas com diferentes idades, por exemplo, em Ribeirão Preto, lá no Greenvex que eu participei, tem um jovem lá, hoje está com 18 anos, mas tinha 17 anos, mais ou menos, e eu estava com 24, 25 anos. E essa diferença de idade, que é mais ou menos próxima, ela ajudou a trocar experiências. Eu aprendi com ele, eu tenho certeza que ele aprendeu comigo também, dentro do Greenvex, né? Na fatologia, página 2, início da penúltima linha, poderia relacionar a mediação de conflitos com o tema do verbete?
a mediação de conflitos, dentro do GreenVex, acontece conflitos. O GreenVex também ele não só porque a gente está trocando ideias de evoluídas, avançadas, não significa que não vai ter conflitos, não vai ter aquele embate. E dentro disso, do processo de desenvolvimento, até da liderança e da comunicabilidade e do raciocínio, da razão, vai haver essa mediação de conflitos, principalmente por parte do coordenador do grupo. Então, tem até um verbete que eu recomendo aqui, o inversor pacifista, que também fala desse processo de mediação de conflitos. Ele vai ajudar a desenvolver a diminuir esse conflito, né? Ou então até fazer uma cariação ali. Depende muito da questão do grupo, pelo que o grupo está passando, né? A outra pergunta é na parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia explicar o padrão homeostático de referência? E antes da sua explicação, só quero informar que ele pode também ler o verbete, que tem um verbete homônimo a isso, padrão homeostático de referência. Padrão tá? homeostático de referência. Aí responde você. Sim. Em muitos casos, o jovem ele está vivendo, morando num bairro, numa condição ali, que ela ainda é mais patológica, é mais difícil, é mais, sabe, o holopensene, as energias daquele local ainda é mais difícil para ele lidar com aquilo. E, em alguns casos, o GreenVex, dependendo da reunião, quando ela é bem estabelecida e ela tem esse gradiente de energias, conforme os assuntos estudados no GreenVex, a invexologia, pode ajudar ele criar um padrão homeostático de referência e levar aquilo para a vida dele. Naquela reunião, se as energias estão homeostáticas, ela toma como referência e leva para o local onde ele está. Então, ele vai ficar lembrando daquilo quando ele sentir dificuldade com as energias daquele local. Bem. Na polinomiologia, página 3, última linha, poderia detalhar o polinômio proexológico, aporte, reconhecimento, gratidão, retribuição? Sim, aqui o polinômio proexológico. Dentro do processo, né, do desenvolvimento da Invex, eu vejo que o GreenVex, para mim, ele foi um aporte. Ele foi um aporte e depois eu reconheci isso, que foi, de fato, muito importante para o desenvolvimento das minhas singularidades. E aqui, esse aporte, depois ele me ajudou, ele me ajudou a fazer um processo que eu estou desenvolvendo de gratidão com relação a isso. Então, até esse verbete é uma forma de gratidão e retribuição, que é todo esse polinômio. Isso tem a ver com a minha ProEx. Então, é isso que eu quis dizer aqui nesse polinômio, né? Nesse polinômio, espera aí que eu perdi aqui. Aporte, reconhecimento, gratidão e retribuição. Aí, por último, esse teletertuliano pede para você comentar a frase enfática. Então, participar de GreenVex nesta existência crítica é condição ímpar na holobiografia das consciências afins, promovendo a catálise evolutiva mediante o princípio da convivialidade sadia. Então, um dos maiores benefícios do GreenVex é essa troca, essa convivialidade sadia, em prol da evolução. E dentro das nossas vidas, da nossa holobiografia, do inversor que está ali participando do GreenVex, em muitos casos, ele talvez não tenha participado de um grupo que seja homeostático, que seja positivo e mais avançado dentro da vida dele, da holobiografia dele. Como a gente estava falando aqui de alguns grupos, teve vários grupos na história, né, da humanidade que às vezes não se assemelham com o GreenVex. E o padrão de energias gerado pelo GreenVex é diferente. Então, ele vai gravar isso na holobiografia dele, na holomemória dele. Então, ele vai saber que o GreenVex foi importante para ele, foi uma condição ímpar na evolução dele. Eu vou aproveitar esse gancho, né, de falar de vários grupos, e vou fazer uma divulgação aqui também,
que é o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do Iluminismo à para-iluminismologia. Então, a gente vai fazer exatamente uma comparação entre o grupo dos iluministas franceses, né, do século XVIII, e o para-iluminismologia, a para-iluminismologia, que é a conscienciologia, né? Lá eles tinham também todo o grupo deles, né? Vou até deixar aqui aqui. Eles tinham também a preocupação de trazer a luz, né, para as pessoas da época, né, porque todos eles eram obscurecidos pelo conhecimento, pela falta de conhecimento, e o grande acréscimo, né, da nossa conscienciologia é que, além da luz, tem a Tares, né? É uma luz esclarecedora, né? Então, a gente vai fazer esse encontro. Esse encontro vai ser realizado no dia 19 e 20 de agosto, agora, está próximo. Tem presencial, tem poucas vagas. Eu acho que, se fosse você interessado, faria logo a inscrição, né? E tem também em EAD, que você vai poder assistir todos os debates, as conferências. São 5 conferências, são 3 mesas de debate e vários pôsteres, né? Então, fica aí o convite, tá certo? Para que vocês possam participar e ver, né? Quem sabe na sua ficha evolutiva você vai descobrir que tem lá uma participação na enciclopédia francesa, né? Que é do Iluminismo. Tá certo? Rosa, seria bom falar da revista também, né? Que vai ter o lançamento. Ah, sim. A gente vai lançar, junto com isso, a primeira revista, a revista da Enciclosapiens, né? Que é a Neologos, e vai lançar junto aí com esse evento. E aqui, ó, o folder tem uma figura bem ilustrativa. Aqui está a foto da enciclopédia francesa e aqui é da nossa enciclopédia, tá vendo? Aqui em cima estão os enciclopedistas da época e aqui estamos nós, tá certo? Então, fica aí o convite para todos vocês aí. O contato para inscrição desse evento é com o CAEC, tá? É no e-mail, o contato, tem o e-mail, né? caec@caec.org, tem o telefone, que é 45, código de área, 2102-1499, e nós também temos um contato nosso da Enciclosapiens, porque esse evento aqui está sendo organizado pela Enciclosapiens, com o apoio do CAEC, né? Mas a realização é Enciclosapiens. Então, se quiserem, também pode entrar em contato com o e-mail, contato@enciclosapiens.org. Enciclosapiens é o I com Y, né? E o SA com 2 S, tá certo? Fica aí o convite, então. Posso perguntar para ele? Pode. Assim, ó, esses jovens, para participar do GreenVex, tem que ser voluntário ali do grupo ou não pode participar? Assim? Como que Hoje tem um critério dentro do IPC que, para que os jovens interessados a participar do GreenVex, eles passem a voluntariar no IPC. Então, é uma norma do IPC, até para fazer uma profilaxia de alguns acidentes ou acontecimentos com relação IPC e a pessoa interessada, o jovem interessado no GreenVex. E, em outros casos, em outros ICs, por exemplo, não há assim, essa regra, vai muito aí agora da IC. Como precisa ser voluntário, né? Então, dentro deste meio, como são debatidas algumas coisas importantes, até para não fazer que algum jovem ele não tem ali, às vezes, o processo de afinidade com o IPC, que ele não criar muito ranço ou rixa com o IPC, é interessante ele participar do voluntariado. Se a prioridade dele é assistência, é o processo do GreenVex, então, por lógica, ele vai acabar voluntariando, né? Ou no IPC, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui na fatologia, na página 2, ali na última linha.
a profilaxia às minidissidências ideológicas, para te ampliar um pouquinho mais, por favor. Sim. A minidissidência, né, depende da dissidência que a gente está falando aqui. Ela pode ser uma minidissidência de uma ideologia que não é que ela não está afinizada, ou está afinizada, mas não é o mais indicado pelas priorizações que ela quer para a vida dela, é uma minidissidência. Agora, a profilaxia dessas minidissidências ideológicas é aquele jovem, aquele que se aplicou com a técnica da INVEX, que ele está aplicando, ele tem como meta, como objetivo, fazer o esclarecimento, fazer atalhos por meio da conscienciologia. E o Greenvex, ele ajuda ele até fazer profilaxias, óbvio que pode ter contras com relação à conscienciologia, mas se a prioridade dele é essa, o Greenvex ajuda a fazer essa profilaxia, porque ele vai começar a entender e trazer para o raciocínio, para a razão, todo esse processo de ideológico. Né? Pode participar do Greenvex sem estar aplicando a técnica da inversão? Pode, como eu disse. O jovem, se ele tem interesse, ele pode entrar no grupo, mas tem um prazo para ele se posicionar. Se ele vai continuar como inversor, se ele quer aplicar a técnica da INVEX, ou se ele quer aplicar a técnica da RESEX. Então, ele precisa se posicionar com relação ao que ele quer. Então, tem alguns critérios, né? Dentro do IPC são 3 reuniões. Ele se posicionar com relação a isso. E depois também ele pode ficar dentro daqueles 25% que você falou, né? Ou não? Sim, ele pode se ele quiser aplicar a técnica da RESEX. Tá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Depois você dá o endereço, que se tiver jovens, assim, pessoas querendo entrar em contato com vocês, depois dá um e-mail, dá um site, alguma coisa, endereço. Vou falar aqui um e-mail dos Greenvex, é greenvex@acinvexes.org. Então, é greenvex@acinvexes.org. Tá bom. Isso, eu acho que é interessante, Rosa, e justamente Felipe, contextualizar as pessoas, né, que estão até entrando na tertúlia, interagindo com a tertúlia agora, por exemplo, o Greenvex, ele existe desde quando? E qual que é a relação do Greenvex da Sinvex? Porque você está falando o e-mail da Sinvex. A Sinvex a gente sabe que é uma outra instituição conscienciocêntrica. Você falou do IPC, que é uma outra instituição conscienciocêntrica. É só para entender esse fluxograma, né, o que aconteceu, processo histórico. Sim. O Greenvex, ele faz parte da Sinvex, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial. É uma instituição que cuida, o foco dela é o estudo da inversão existencial. Pelo Greenvex, ele ter o foco no estudo também da inversão existencial, então a Sinvex, ela engloba, né, o Greenvex faz parte dela. E o voluntário de pesquisa, né, do Greenvex, ele é um voluntário de pesquisa da Sinvex. Então, historicamente, o Greenvex ele nasceu lá em 1992, né, ali no Rio de Janeiro, e antes ele fazia parte do IPC. Mas, com o passar do tempo, o próprio IPC disse que o foco do Greenvex é estudar a inversão existencial. E já que tinha uma IC ali em 2004, para estudar a inversão existencial, o IPC achou mais coerente que os Greenvex ficassem sobre cuidados, né, da Sinvex. Isso é muito boa. Eu ia fazer justamente esse comentário histórico, assim, porque quando a gente tem essa visão, a gente tem aí um pouco mais de 25 anos de história de Greenvex, né? E assim, como o Felipe falou, na época, ele nasceu em 1992, na época só tinha IPC, não tinha outras instituições até então. Então, o Greenvex, a INVEX, ela foi proposta ao público em 1991, em 1992 surgiu o primeiro Greenvex. Então, ao longo dessa história, tanto o Greenvex quanto a Sinvex, elas foram incubadas pelo IPC, que de uma forma geral dá para a gente dizer que incubou todas as outras ICs, né, o IPC. Então, depois a Sinvex ela nasceu como um departamento do IPC, ela era uma assessoria aos inversores existenciais dentro do IPC, e só em 2004 que ela veio a ser uma IC independente do IPC. Em 2004, quando a Sinvex ela saiu da casa dos pais, por assim dizer,
foi sugerido que o Greenvex fosse junto, que seria mais interessante ele ser um grupo de pesquisa vinculado à Sinvex, em vez de vinculado ao IPC. Então, hoje, ele é um grupo vinculado à Sinvexes. Mas a gente fala muito do IPC porque, como é a maior IC que a gente tem em termos de expansão geográfica, né, em várias cidades, a maioria dos Greenvex que a gente tem ativo hoje se reúnem em núcleos ou em CEAs do IPC. Então, a gente tem sempre essa parceria, esse diálogo IPC-Sinvex com relação a esses Greenvex dentro de IPC. Mas, independente de ser no IPC ou não, como o Felipe falou, o voluntariado ele é um pré-requisito para participar. Porque, até pensando na história também, quando foi tirado esse pré-requisito, começou a ter o caso de, às vezes, uma pessoa ela brigava ali com o IPC, às vezes questões egóicas, só que continuavam no Greenvex, e aí ficavam metendo o pau no IPC, no Greenvex dentro do IPC. Então, até para fazer a profilaxia desse tipo do Greenvex ele virar um polo de assédio, então o voluntariado dele é sim um pré-requisito. No caso, se o Greenvex está no IPC, aí ser voluntário do IPC, até por uma questão de coerência. Tá ótimo. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o teletertuliano de Ribeirão Preto, agora, São Paulo. São Paulo hoje dominou aqui os teletertulianos aqui. Na parafatologia, página 2, última linha. Pode explicar o aumento do estofo bioenergético pelas demandas em debates do grupo? Sim. Os debates do grupo, dentro do Greenvex, obviamente que afinizados àquele processo estão com CIEX a favor, e tem com CIEX também, que são consciências extrafísicas, né, que estão ali atuando de psicossoma, também contra os debates ali realizados pelos inversores. Então, esse processo de afinização e antagonismo ajuda a criar um estofo energético, porque você vai trabalhando com energia ali, vai sentindo a demanda energética, extrafísica, naquelas reuniões, e você acaba por desenvolver naturalmente, por uma questão assim de, se você não desenvolve, você não trabalha com as energias ali, você é engolido pelo holopensene, pela região ali da sua cidade, ou de onde você está, né? E, então, é importante fazer essa profilaxia energética nas reuniões, e você naturalmente vai ganhando um certo estofo energético, porque tem energias contras e energias a favor. E você vai começar também a diferenciar quais são os padrões homeostáticos e os padrões nosográficos de energias, né? Na sinergismologia, página 2, pode expandir o sinergismo gesconográfico? Sim, porque um dos benefícios do Greenvex, e até metas, objetivos, é a produção de GESCONs. Então, o Greenvex ele visa isso, a produção de GESCONs. E, então, o grupo ele fica voltado para poder, o grupo todo, num sinergismo, a produzir algo. Acontece de o Greenvex produzir, por exemplo, um artigo em grupo e apresentar num SIG, num simpósio dos Greenvexes. Então, esse sinergismo é basicamente isso, essa mobilização em conjunto, essa coesão, coerência do grupo com relação às GESCONs, artigos, verbetes, ou até mesmo livro, dependendo, né, do grupo. Que eu estava lembrando aqui, né, não sei se teve algum estado onde que surgiu os primeiros grupos, vocês têm essa referência? Rio, né? Estado, foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá. Não, porque em Porto Alegre, sabe que tem um grupo grande que iniciou lá, né, o Greenvex lá também, né, no IPC, né. E eu lembro, assim, né, 1900 e pouquinho, né, minha filha, ela participava na época, que na época eram os homens que estavam lá, né. Então, eu tenho aquela imagem, assim, que ela era a única menina que participava do Greenvex. Então, era, assim, tipo, 8 meninos e ela era... Ela estava invertendo o processo ali. Invertendo, sabe? Ela foi uma das que iniciou lá com o grupo, né. Só para dizer, ver essa expectativa aí. Mas hoje ela está assim, né? Não é inversora, não seguiu a técnica, como você fala, né? Mas, enfim, ela tem bastante coisa assim que ela trouxe de lá desse grupo, né? Porque a maioria dos jovens, todos vieram aqui para Foz, né? A gente diz lá com Porto Alegre, eu acho que né? tem muito jovem ainda que não veio para cá. Grande quantidade, que era dos inversores de lá, vieram para cá trabalhar aqui. Lá de Porto Alegre, né? Ah, tá.
Então, 11, 12 Greenvex, Greenvex que está em Isso. formação, Greenvex que está se desativando porque a gente vem para cá, Greenvex que está Isso, criando. Então, Então, tem muita gente ainda de fora. exatamente. Eu queria saber de você, ali na sindromologia, como fazer essa superação da síndrome do estrangeiro através da técnica, né? Pelo que eu entendi, seria isso, né? Também. A síndrome do estrangeiro, O que tem a ver aqui com a questão da justamente pelas ideias, o jovem às vezes se sente deslocado, se sente com aquele processo de não pertencer àquele local, aquele lugar, aquela família, aquele ambiente, aquela cidade, até mesmo aquele país ou planeta. Então, ele não se sente pertencente daquele local, porque ele teve um processo extrafísico de paraprocedência, da real procedência, residência dele, ou até mesmo algumas lembranças de países, de locais passados, de vidas passadas por onde ele esteve. Ele sente aquela falta, ou mesmo do processo extrafísico, né? E o Greenvex ajuda a fazer esse balanceamento com relação à síndrome do estrangeiro. Ele passa, às vezes, se o ideal dele, se os valores dele estão ali ainda incubando, ele ainda não entendeu, ou então ele entendeu, ele visa alguma coisa mais evolutiva, então quando ele chega no Greenvex, ele sente aquela familiaridade, ele se sente em casa, à vontade, com o grupo, sente, sabe, fica aquela euforia e tudo mais. Então, eu passei por um caso parecido e conheço pessoas que passaram que dentro de casa quase não falavam, assim, não se comunicavam, não podia falar. Não podia contar uma projeção, que senão parecia que estava... Eu Exato. conheço jovens que tomaram remédio Por conta disso. por causa que a família levou para um psiquiatra, o psiquiatra passou remédio, nada contra, né? Mas acontece que eles não souberam ler, que aquele caso não era de doença mental, era de projeção da consciência. Então, esse é o problema. No Greenvex, ele pode se sentir à vontade com isso, de falar, de se expor. Que ninguém vai pensar que é doido. Exato. E quando for doido, a gente vai identificar, né? Com certeza. Posso perguntar mais uma? Na página 5, ali na grupocarmologia. Queria que você falasse do item 50 e do 55, por favor. Item 50 e 55. Desenvolvimento de amizades raríssimas e 55, vivência de acareações cosmoéticas. A amizade raríssima, ela tem, por conceito, um desnível, né, de evolução. Ela tem uma ascensão evolutiva. E pode ser, aqui é uma hipótese desse desenvolvimento, que ao longo da holobiografia da pessoa, uma pessoa vai ficando mais para trás e outra ela vai avançando na velocidade cruzeiro dentro da evolução. E eles começam a desenvolver essa afinidade e tem um vínculo um com o outro, a partir do Greenvex, ou até mesmo antes, que isso ajuda a um olhar para o outro e começar a ajudar dentro desse processo holobiográfico. Então, esse benefício aqui é pensando lá na frente, né? Pensando como é que a gente desenvolve isso, esse processo de amizade raríssimo. Assim como um serenão pode ter com a gente, ou um evoluciólogo, a gente ter com outras consciências. Então, nesse caso aqui, é isso. E ali no 55, vivências de acareações cosmoéticas, mais cedo nós estávamos falando de conflitos, né, de mediação de conflitos. E acontece acareações. Essas acareações cosmoéticas ajudam a desenvolver esse processo de mediação. Então, é importante no desenvolvimento da liderança pessoal, do inversor que está ali. Então, querendo ou não, tem um laço grupocármico desse grupo, né, que está ali atuando. Tudo bem? Na teoriologia, página 2, pode abordar as teorias do desenvolvimento cognitivo pessoal? Aqui na teoriologia, Aham. então, as teorias do desenvolvimento cognitivo pessoal. Como dentro do Greenvex tem esse processo de desenvolvimento da tridotação consciencial, uma das premissas é a vida intelectual dinamizada. O processo de desenvolvimento da vida intelectual dinamizada a partir do Greenvex. E, obviamente, que isso ele consegue, aos poucos, desenvolver a sua cognição com relação a ele mesmo, a vida e outras pessoas. Então, entra todas as teorias aqui da psicologia em termos de desenvolvimento cognitivo, que é esse processo dele começar
a se desenvolver, tanto biologicamente quanto através dos estudos. Estudos, debate e leitura, né? Aquele trinômio que o professor Valdo Vieira falava, né? É livro, 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 estudo, 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 debate, 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 né? Tem a ver com a vida intelectual dinamizada. Na tecnologia agora, pode aplicar a tecnicidade nas reuniões... Desculpa, como aplicar a tecnicidade nas reuniões? Você já andou falando disso, mas eu acho que pode... Sim, eu vou complementar o que eu já falei. Então, a tecnicidade ela tem a ver com essa metodologia, com esse processo de avançar num processo de um ponto ao outro. Você vai, numa linearidade, a otimizar aquilo, aquela ação, aquele ato, comportamento, pensamento, através de técnica. E dentro desse grupo, você pode estudar, e até o grupo fazer uma dinâmica para desenvolver técnicas para otimizar o Greenvex. Por exemplo, a técnica do balanço interassistencial surgiu a partir de uma iniciativa do Greenvex São Paulo. O Greenvex São Paulo propôs essa técnica, criou uma metodologia para isso, e hoje está no Brasil todo, né, pegando essa prática. Alô, boa tarde, Felipe, parabéns. Tenho duas perguntas. Na primeira, lá em tecnologia, por que você colocou a técnica da tábula rasa para falar dos benefícios do Greenvex? Qual que é a relação que você... A técnica da tábula rasa tem a ver com você, às vezes, fazer uma tábula rasa, como se fosse apagar assim, estar numa neutralidade com relação ao que você está vendo, o que você está aprendendo ali, e você poder depois absorver aquilo com um sobrepairamento. Por exemplo, nas questões de conflito, às vezes, dependendo da pessoa, você aplicar essa técnica de estar numa tábua rasa simplesmente para poder observar, ou um sobrepairamento para você observar aquela situação em andamento. Ajuda a desenvolver todo esse processo cognitivo e mental somático que a gente estava falando. Entendi, obrigado. A outra coisa lá em interdisciplinologia, e tem um parágrafo também que você coloca sobre essa especialidade, lá na argumentologia, que é a questão da holorressomatologia. Aí eu queria perguntar assim para você, qual que é a relação dessa especialidade com os Greenvexes e os benefícios dos Greenvex, e como você enxerga isso hoje no momento evolutivo da invexologia? Lá em benefícios dentro da argumentologia? Isso. Comentar sobre a holorressomatologia, de modo geral. Qual que é a relação com o tema e como que você enxerga isso dentro do nosso momento evolutivo aqui, assim, do nosso grupo, da Invex, enfim? A holorressomatologia ela tem a ver com esse processo da vida, né, intrafísica e extrafísica. Então, o processo de ressoma, o processo da vida intrafísica, a dessoma e a vida intermissiva. Então, é um ciclo, né, essa holorressomatologia. Dentro da Invex, eu vejo o seguinte, que há um embasamento teórico e até em certos pontos práticos dentro da Invex, no curso intermissivo, que propiciam esse cabedal de conhecimentos para você chegar a ressomar e começar a fazer essa antecipação, fazer essa inversão cosmoética, inversão de valores no intrafísico. E no decorrer da vida, de acordo com o seu desempenho dentro da sua evolução e da técnica da Invex, você pode chegar ali numa das metas da Invex, que é a desperticidade ou até mais, e fazer esse processo de vínculo dessas condições para numa próxima, na dessom, você estar mais tranquilo, chegar no extrafísico já com um certo gabarito e fazer toda a sua assistência dentro de um processo ali, de um ciclo de ressoma, dessoma. E a Invex nisso, ela crava um marco na paragenética, na paragenética do inversor existencial. Então, vai ficar gravado todos esses comportamentos, essa ortopensenidade, essa linearidade, esse processo da Invex com relação à Proex,
no desenvolvimento holobiográfico. Então, daqui para frente, como é que vai ser? Então, tem um processo eu chamo de invexo-parageneticologia, que tem a ver com como que seria a paragenética do inversor após esse processo de holorressomática, né? E quem sabe, no futuro, ele voltar a aplicar de uma forma talvez intuitiva isso. E assim ele vai se formando até chegar lá na evoluciologia, na serenologia, entende? Num processo de crescendo evolutivo. Sabe que tem dentro dessa especialidade, depois eu tenho que olhar, tem um verbete que eu sempre falo dele aqui porque me causou bastante impacto, que é a fisiologia. Então, que tem a ver com a ressoma e com a dessoma holossomática. Porque depois que você dessoma, a primeira dessoma, muitos de nós, em geral agora, né, mais do que antes, a gente vai fazer a segunda dessoma. Mas essa segunda dessoma, ela pode ser patológica ou positiva, e mesmo que ela seja positiva, ou seja, patrocinada pela sua autolucidez, pelos amparadores, você precisa de aprender a se manifestar só com 3 veículos, que é uma dificuldade. Então, a afisiologia, esse verbete do Sovaldo, ele chama atenção para isso, para você desfrutar, né, da possibilidade de se manifestar apenas com 3, para não ficar preso àquela instintividade ou aquele padrão de quando você tinha o soma, né? Que aí você entra num outro fluxo de ortopensenidade, você assume uma posição que você já tinha, que você nem sabia mesmo que tinha, né? De uma liberdade um pouco maior. Eu acho que essa holorressomatologia me chama muita atenção nesse período extrafísico, onde você deixa o soma e tem que reaprender, né, a se manifestar só com 3 veículos. Depois volta de novo, né, a ganhar soma de novo. Depois tem essa alternância, ciclo, né? Isso aí vai ajudando a gente na holomaturologia. Exatamente. E como é que fica, por exemplo, você fazendo um saldo dessa vida intrafísica no extrafísico, você no extrafísico fazendo esse saldo, com relação à aplicação da técnica da INVEX. Como que seria? Você aplicando a técnica da INVEX e você não aplicando a técnica da INVEX. Então, isso ajuda nesse processo de maturidade, né, consciencial. Na verdade, a técnica da INVEX, agora você falando, me veio assim, olha, antecipar, quer dizer, dominar mais rápido o soma, né? Sim. E a psicomotricidade, e a psicologia da pessoa, né? Então, isso tem a ver, assim, grosso modo, assim, bem lato senso, com a fisiologia. Você fazia aquilo que você chamou atenção, né? Não sei qual dos dois chamou atenção, para a nulificação da infância. Foi aí, né? Isso. Então, tem a ver com isso, né? Que a nulificação da infância... Dominar o soma, superar o mais rápido possível. Entender esses limites para depois atingir a consciência ilimitada, então outros níveis de manifestação. Então, quanto mais você ganha lucidez no extrafísico, que você está só com os 3 veículos, mais eu acho que a gente tem gabarito de chegar aqui e fazer a nulificação da infância o mais rápido possível. Eu pensei em perguntar esse ponto, assim, porque me chama muito a atenção essas ideias que você tem dentro dessa especialidade e o link delas com a INVEX. E o quanto que isso pode ajudar a gente até a entender melhor, de uma forma mais madura mesmo, a inversão existencial. Ela é uma técnica de vida, né? A pessoa aplica numa vida, mas você pensa em todas as outras vidas, né? Com um antes e depois mesmo na holobiografia. Isso aí, obrigado. Essa especialidade eu acho bem importante. Sabe que hoje que me chamou mais atenção com a sua pergunta sobre essa especialidade, eu não dava muita bola para ela, não. Mas hoje acho que ficou aqui o campo, ressaltou a importância dela. É holorressomatologia. Né? É holorressomatologia, muito importante isso, tem que estudar mais. Até trazendo um pouco assim para reflexão desse processo de holorressomatologia com até os coadjuvantes da INVEX, né? Que é o amparo extrafísico, a vida intelectual dinamizada e o GreenVex. Então, quanto esses 3, esses coadjuvantes, né, esses coadjutores, influenciam na nossa formação aqui no intrafísico, né? Então, depois,
nas próximas intermissões, nas próximas vidas, o processo ele vai ser um pouco diferente, né? Perguntar assim, ó, porque eu tenho visto bastante jovens chegando aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu moro ao lado do campus, né? Essa vida eu não pude ser inversora, mas eu já estou me preparando para a próxima, né? Poderia falar sobre o campus aqui, do que eu sei que teve agora a semana retrasada, né? Que teve o encontro de vocês aqui. Semana da Invex. Isso. Poderia falar sobre esses eventos que vocês têm ali, falar para o pessoal Sim, ali? sim. O campus de Invexologia, ele é toda uma estrutura que ele está em desenvolvimento para otimizar todo esse processo que a gente está falando aqui. Então, ele visa fazer essa recuperação de cons dos intermissivistas, sejam que vão aplicar a técnica da Invex ou não. Então, o campus, hoje, ele está com uma estrutura um pouco limitada, né? Ele tem lá um salão de dinâmicas, por exemplo, todo sábado, às 5 horas, tem uma dinâmica parapsíquica. Então, para quem, né, quiser, tiver interesse, aparecer lá por volta das 4h30, a primeira dinâmica é gratuita. Então, visa desenvolver essa desassédio do campus. Hoje nós temos a sede que foi inaugurada o ano passado, nós temos aí a Alameda que está em construção, a Alameda Técnica de Viver, que ela visa a pessoa caminhar pela Alameda, refletindo sobre a vida dela, com totens e perguntas, com diferentes idades. Então, ainda está em construção, né? O campus já tem no projeto os laboratórios de Invexologia, e também tem o serenário lá, quem quiser também ficar imerso dentro do processo das energias, do serenão e da Invexologia, fica o convite para entrar em contato aí com a Sinvex, né, contato@sinvex.org, se quiser fazer um experimento, né, do serenário e aprofundar na sua autopesquisa. Então, o campus da Sinvex tem toda uma estrutura em desenvolvimento para poder acolher intermissivistas e fazer essa recuperação de cons. Posso? Pode fazer. Parabéns, Felipe, pelo verbete. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse ponto aqui o mito do Greenvex beneficiar apenas o inversor calouro. Porque assim, eu vejo que, pelo menos na minha visão, né? Não sei se você já comentou esse ponto antes. Já, mas a gente tem tempo para comentar de novo, né? Tem mais duas perguntas aqui. Mas... Porque assim, eu vejo que no meu caso, pelo menos, ajuda muito na manutenção, né? Ajudou muito na manutenção da própria técnica. Então, eu acho que esse ponto do inversor, o inversor não calouro, né? Pode ajudar nesse ponto. Não sei se você vê mais alguma outra questão que possa auxiliar também. Sim, essa troca, né, de informações, de cultura pessoal, de referências, e de ideias mesmo, entre diferentes níveis. Por exemplo, lá em São Paulo, acho que você teve contato com a Glaucia, né, no processo do Greenvex lá, não sei. Acho que a Ibis pegou essa etapa, né? Então, ela já estava num processo, né, mais experiente e a Ibis estava chegando no Greenvex. Então, tinha diferença de idade, diferença de experiências com a técnica da Invex. E isso eu tenho certeza que ajudou ela nesse desenvolvimento. Ajudou as duas, né? Nessa troca, as duas, né? Tanto a Glaucia quanto a Ibis, nesse processo da Invex, né? Essa troca de experiências. Porque hoje a gente vê que não tem muitos inversores, não tem assim um Greenvex que tenha inversores mais maduros, né? Geralmente são mais os calouros mesmo. O pessoal não costuma valorizar muito, eu não sei. Ainda hoje tem alguns Greenvex que tem alguns participantes que já são mais experientes, né? Tem alguns anos de Invex já. E tem até todo um desenvolvimento por trás disso da Invex pessoal. Pode ser inversor que tem anos de Invex, mas que não tem uma qualificação da sua Invex, mas que ainda participa do Greenvex. Isso ajuda, né, nessa troca também. Querendo ou não, ele tem mais experiência do que quem está chegando agora. Então, tem o processo do desenvolvimento da Invex pessoal, da invexibilidade, né? Só que agora tem que ter cuidado, né? Porque quem está chegando agora pode ter feito o curso intermissivo um pouco mais acelerado do que a gente, ou vocês que fizeram um pouco, 5 anos antes já vai dar uma diferença. Isso. Não é? Então, é relativo demais essa coisa, né? Dentro do Greenvex, só complementando essa questão, tem até um paradoxo com relação até à coordenação dos Greenvex, assim. Tem o desenvolvimento do coordenador, que é o líder ali do Greenvex, e se ele não faz essa troca, pelo menos eu observando, parece que
chega um momento que ele fica estagnado, se ele não faz essa troca de coordenação para dar oportunidades para outras pessoas se desenvolverem. Então tem a ver, assim, é um paradoxo, quanto maior a maturidade dele, pela lógica, assim, ele deveria estar na coordenação, mas ocorre que às vezes ele não dá o espaço para as outras pessoas se manifestarem, né? A última pergunta desse teletertuliano aqui é, na teoriologia, página 2, quais são as teorias do debate? E tem várias teorias, né, dentro do processo de debate, por exemplo. Tem a argumentação, tem a réplica, a tréplica, dentro da argumentação, principalmente de argumentação política, né, e até em alguns cursos de desenvolvimento da conscienciologia, desse processo de comunicabilidade e da qualificação da sua comunicação. Então tem várias teorias a respeito disso, teorias de argumentação, teorias de pergunta, né, como você fazer uma pergunta correta, uma pergunta assertiva com relação ao tema que você está no debate, o tema que você está assistindo ou participando. Então você procurar aí na internet, tem muitas teorias a respeito disso, né? Teorias de várias formas de comunicação. Olha, eu estou vendo aqui pelo seu verbete que vocês dão, assim, um dos valores bem marcantes aqui da invexologia é a grafopensenidade, né? E eu não estou conseguindo me conter para fazer um convite para vocês, que a gente começou já ontem o programa Bibliografia AD, mas a aula ficou gravada, é uma aula inaugural, então ainda dá tempo de quem não fez ainda o seu verbete pessoal participar conosco do programa Verbetografia EAD, que começou já. É só entrar em contato de novo aqui, eu vou dar o telefone e o e-mail, né, do CAEC, porque nós, da Enciclosapiens, a gente tem um convênio com o CAEC, né, e o CAEC que recebe as inscrições. Então, é caec@caec.org, e o telefone é um telefone novo agora, né, 45, código de área, 2102-1499. Para quem mora aqui, daqui a 15 dias, aproximadamente, a gente vai começar um semipresencial. Então, a gente convida, facilita bastante o entendimento do verbete, cria uma certa organização, porque semanalmente a gente tem tarefas, né? Só fazer, então, um comentário a respeito disso. Teve um Greenvex, foi o Greenvex Cascavel, né, que ele participou do programa Verbetografia, e todos eles estão desenvolvendo o verbete pessoal, né? Então, alguns já estão em revisão, outros estão terminando ali todo o processo de escrita para colocar para revisão. Isso. E comentar também, dentro dessa reunião, o andamento dos verbetes, né? Que é esse valor com a grafopensenidade. Né? Isso. Então, fica o convite aí, tá? Aí a pergunta aqui, de uma teletertuliana: meu filho fez SCP-3 em 2009 e recém realizou consciencioterapia em Foz, agora no mês de julho. Ontem recebeu o livro Projeto de Vida para ler, pois em 2 momentos ele teve acesso a esse livro, no primeiro dia e no último dia da consciencioterapia. Ele tem 17 anos e se mostra antagônico, apesar de seu parapsiquismo. Alguma dica para que eu possa orientá-lo? Olha, não ficou muito claro para mim. Ele é antagônico ao processo da conscienciologia? Ao processo do parapsiquismo. Talvez não, porque ele veio fazer consciencioterapia. Deve estar lendo o livro Projeto de Vida. Então, eu não penso que ele esteja totalmente antagônico. Se ele está estudando, à conscienciologia, mas pensa bem, se a conscienciologia ela preconiza aí o parapsiquismo como uma ferramenta, né, de comunicação interdimensional, se tem algum antagonismo com o parapsiquismo, não pode ter uma fé, assim, uma amizade muito grande com a conscienciologia. Exato. Não é? Exato. Por exemplo, então, ali é dito que ele fez a consciencioterapia, recebeu alta. Se recebeu por quê? Porque o processo da consciencioterapia tem a ver com essa exposição multidimensional, tem a ver com essa terapia multidimensional. Se ele negligencia, é antagônico para o psiquismo, aí precisa ver, você que está pedindo uma dica, para perguntar para ele qual que é a dele, né? Se ele tem interesse em parapsiquismo, se é de interesse dele
por exemplo, aplicar alguma técnica, a Resex, por exemplo, ou a Invex, ele entrar em contato ou com a Sinvex, ou vir aqui no CEEC, fazer dinâmica parapsíquica para conhecer e saber como é que é melhor aí o parapsiquismo. Às vezes pode ser só medo, e não antagonismo. Eu não tenho nenhum consciencioterapeuta aqui, mas o que eu sei é que a consciencioterapia respeita o momento da pessoa. Exato. Então, se ele não quer falar de conscienciologia, se ele não quer falar de parapsiquismo, exatamente, eu acho que eles vão respeitar esse momento. Então, não é o fato dele ter feito consciencioterapia que ele tem necessariamente que está afinidade com conscienciologia e com o parapsiquismo. Agora, não sei, tem que falar no microfone. Até a mãe também, né, desenvolver esse respeito, tentar entender qual que é esse processo dele, né? Respeitar também. Respeitar agora, também. Se não quer, não quer. Não adianta forçar. Eu estou aqui na conscienciologia por causa do parapsiquismo da minha filha, porque até então eu não tinha muita avaliação positiva do meu parapsiquismo, eu achava que eu não tinha parapsiquismo, né? E ela tinha um processo da catalepsia projetiva. Moral da história, eu estou na conscienciologia mais de 20 anos e ela não quis ficar na conscienciologia, embora ela tenha projetabilidade lúcida, daquela igual, como o professor Valdo dizia, quiabo, entendeu? Ela escorregava, passava a parede, ela tinha projeção assim, olha, de dar água na boca da gente, entendeu? E ela não quis continuar na conscienciologia, e eu respeito isso. Eu procuro informar, procuro falar, ela sabe, pelo meu exemplo, que eu estou aqui, mas ela não veio. Paciência, né? Sim. Tá certo? Ou ela não fez curso intermissivo, que eu também não fiquei pesquisando sobre isso, ou se fez, ela ficou obscurecida pela ressoma. E não tem importância nenhuma, eu gosto dela do mesmo jeito, e ela é uma pessoa assim, de valores positivos, cosmoéticos, meu filho também, e nenhum deles está na conscienciologia, não é? Então, assim, eu respeito o momento deles, tá? Não sei se isso tem alguma dica aí para você. Agora, assim, tem mais alguma pergunta? Então faz você. Alô, Verbete, tá? Duas questões aqui. Uma é falando sobre para você aprofundar um pouquinho aqui da parapreceptoria no Greenvex, aqui na parafatologia, tá? É a primeira questão. Uhum. Como é que funcionaria isso aí na prática? Assim, parapreceptoria no Greenvex. Existem algumas maneiras disso acontecer. Por exemplo, do amparador extrafísico com o inversor no intrafísico, no Greenvex. Então, o Greenvex é um ambiente que pode facilitar essa interação, essa comunicação entre consciex e consim. Então, pode acontecer, por exemplo, insights de boas práticas, de comportamento com relação ao Greenvex. E também até de pessoas consins mais experientes, inversoras, no Greenvex, auxiliando o iniciante, o jejuno que está aí entrando na Invexologia agora, aplicando a técnica da Invex agora. E a liderança compartilhada também, que você pôs aqui já no finalzinho não sei, agora eu me perdi aqui. A liderança compartilhada, ela tem a ver com essa compartilhação, esse compartilhamento das tarefas e do processo da liderança. Então, pode ser, por exemplo, dentro do Greenvex, em alguns Greenvex existem 2 coordenadores, quando o grupo ele é maior. Então, é distribuída a função entre os 2 e entre todo o grupo. Então, todo o grupo participa e aprende essa função de liderança. Então, é uma preceptoria dentro do Greenvex também, que é essa liderança que ela é compartilhada com todos. Não é uma liderança autocrática, né? Legal. Bem, assim, para terminar, a gente tem 1 minuto só, mas vamos lá, que eu acho que pode ajudar a pergunta anterior. No último item da tua parafatologia, você coloca a superação da labilidade parapsíquica. Você pode falar rapidamente sobre isso? A labilidade parapsíquica é aquela labilidade, aquela inabilidade com relação ao parapsiquismo. Por exemplo, às vezes ela pode assimilar muitas energias e ficar num processo ali de não conseguir se manifestar como ela realmente é, ou ela pode
às vezes ter ali muita influência energética e não conseguir ficar oprimida com relação à sua manifestação, e ajuda também essa superação da labilidade, ela, né, no estofo energético dela, para ela conseguir executar os empreendimentos dela com maior facilidade, né? Okay. Bem, Só posso complementar uma questão aqui com relação à parapreceptoria. Tem também uma hipótese minha com relação à para-Greenvex, que é um Greenvex no extrafísico, estudando o processo do Greenvex e da Invex, influenciando o Greenvex no intrafísico. Então tem essa troca de ideias afins com relação à Greenvexologia e ao Greenvex. Então, fica aí para a gente estudar, né, esse processo, quem tem afinidade com o Greenvex no extrafísico funciona de fato? Existe ou não existe? Ou é uma aula do curso intermissivo? Para a gente começar a pensar mais nisso. Uhum. Felipe, parabéns pela teu verbete, parabéns pela sua exposição, foi excelente. Caíram várias fichas aqui para mim, espero que para vocês também tenha ajudado bastante a discussão aqui. A gente agradece muitíssimo a vocês aqui que estão presentes, que resistiram, né? Porque muitos vieram, muitos saíram, e vocês resistiram até o fim. A gente agradece muitíssimo a presença de vocês e a dos teletertulianos também. Muitas perguntas de teletertulianos. E eu sempre faço aquele convite, né, que aos tertulianos e aos teletertulianos, que são eles, junto com o verbetógrafo do dia, que sustentam o nosso debate aqui. Então, a gente precisa da presença de vocês, a gente gosta da presença de vocês, e a gente tem tertúlia diárias nesse mesmo horário, né? Então, a gente conta com a presença de vocês, tá bom? E parabéns para você e outros verbetes, né, que a gente espera de você aí. E passamos, então, para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 18 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. Adriana Kawati com o curso Leitura Lúcida, Terezinha Mello com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, André Chataloff com o campo Proéxico e Sofia com o curso Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde. Em nome do CAEC, convido vocês a participarem da 6ª edição do curso Leitura Lúcida. O enfoque dessa edição é a leitura polimática e autopesquisa. O curso, além de 4 encontros, que são feitos sempre domingo de tarde, pode ser feito totalmente à distância. Ele possui 27 aulas gravadas com diversos especialistas que compartilham suas técnicas de leitura, análise e registro. Exemplos de aula do curso: leitura em diferentes idiomas, leitura de temas nosográficos, leitura, aceleração evolutiva e técnicas de leitura. O primeiro módulo vai iniciar nesse domingo agora, dia 6 de agosto, às 14h30. Maiores informações no CAEC. Telefone 45 2102 1499 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosábios vem convidar para o 2º curso de campo Pangrafologia Verbetológica, porque aqui em Foz do Iguaçu. E lembrando que nós teremos esse mesmo curso agora no final de mês de agosto, de 26 a 28, em Fortaleza, no Ceará. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, podem se inscreverem também a partir daqui. Esse curso ele visa possibilitar o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico. E também favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Aqui em Foz do Iguaçu vai ser de 29 de setembro a 1º de outubro, agora, de 2017. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde aí a todos e todas. Nós estamos aqui representando a Apex para divulgar o curso Campo de Imersão, Campo Proéxico. O que é o campo proéxico?
Quem já fez aí o ECP1 e já planejou as suas metas de vida, quem já fez o balanço existencial, fez aí uma avaliação das suas metas, do que anda fazendo, se a ProEx está em dia, se você está ao ponto, né, de estar materializando o que você planejou no curso intermissivo. Bem, todas essas atitudes de autoinvestigação, de conscienciometria, elas têm que ter um fim, tem que tomar uma ação, uma atitude. E muitas vezes o extrafísico, a gente tem que mexer com os aspectos multidimensionais, assistenciais, limpar o nosso campo energético. Então, esse curso, ele visa de ter esse campo energético para ajudar a materializar essas nossas diretrizes que nós planejamos no nosso curso intermissivo. A própria ProEx, a própria programação existencial, buscar a gente entender as nossas prioridades evolutivas no decorrer do quê? Do curso evolutivo pessoal na vida intrafísica. Então, nós teremos agora em agosto, tá? Aqui praticamente há menos de 14 dias, dia 18. Então, sexta-feira, daqui não a próxima, a outra, daqui 2 sextas-feiras, às 15 horas, nós vamos começar esse curso de campo. Então, vamos terminar no domingo, às 17 horas. Vai acontecer aqui, ao lado do CAEC, Hotel Mabu Interlúdio. Aproveite essa oportunidade, né? Ímpar, vai ser a primeira vez que nós vamos estar fazendo esse curso de campo da Apex. O EPICOM será o Wildenilson Signorini. Para maiores informações, www.apexinternacional.org. Você também pode entrar em contato aqui pelo CAEC 4521021499. E para conhecer um pouco mais as atividades da Apex, os trabalhos da Apex, você pode participar de uma conferência, uma palestra EAD, todo sábado a partir das 15h30. Venha, participe. Obrigado. Olá. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que continuam abertas as inscrições para participarem da 10ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama, na modalidade EAD, com duração de 6 meses e término em 4 de fevereiro de 2018. Qual é o objetivo do curso? Visa auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão sempre aos domingos, via online, das 19 às 21 horas. As duas primeiras aulas foram abertas e gratuitas e encontram-se disponíveis para serem acessadas através do site da Conscius. Doravante, as aulas serão fechadas e destinam-se às análises e discussões das questões do conscienciograma. E assim será a partir da 3ª aula, que acontecerá agora, no domingo, dia 6/8, a partir das 19 horas. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fones 21021460, WhatsApp 999941460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br/loja. Aguardamos vocês e muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Inteligência Proexológica, a especialidade é Proexologia, o verbetógrafo é o professor Ricardo Rezende. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde e até amanhã.